Seja bem-vindo a mais um Mesa do Mentor. E hoje, a cadeira está ocupada por uma mulher com múltiplos dons. Ela é pastora, consultora de DHO, uma profissional do mundo estratégico. Fica ligado porque talvez você vai ouvir uma conversa de uma forma que você nunca ouviu sobre liderança, fé, família e estratégia. Seja bem-vinda, Letícia Ferreira. Obrigada, querido. Que honra estar aqui. Quero desejar uma entrevista excepcional para quem vai ouvir e que seja guiada aí por Deus, né? Com certeza, com certeza. Realmente seja bem-vinda e, assim, muito obrigado por aceitar. Né? Quando a gente convida alguém para dar uma entrevista, para contar, né, o que é que será que vai ser perguntado. Mas, antes de tudo, conta pra gente quem é a Letícia, conta um pouco da história. Eu falei de quem você já é, a consultora de DHO, a pessoa que ajuda empresas, a pessoa que ajuda mulheres, Sim. mentora de mulheres, mas por trás de todos esses cargos, quem que é a Letícia? Vamos lá. A Letícia é uma mulher sorridente, de bem com a vida, sonhadora e principalmente idealizadora. Mas não idealizadora de um propósito meu, mas idealizadora de um propósito divino. Porque a minha missão aqui nessa terra sempre foi muito clara desde pequena. Desde quando eu tinha 7 anos de idade, meus pais pastores, eu falava, eu vou ser pastora, eu vou falar de Jesus. E automaticamente a gente vai crescendo, vai se descobrindo, e eu percebi que uma das coisas que precisam é Jesus no meio corporativo. Porque quando você fala do meio corporativo, você já imagina o quê? Cobras no modo adjetivo, né? Pessoas tentando te derrubar, pessoas tentando Desafios. pessoas tentando passar você para trás, e aí muitas pessoas acabam se perdendo. E o que eu percebi? Que não dá para o cristão ele ser cristão dentro da igreja e quando chega na empresa ele ser outra pessoa. Então foi onde eu fui descobrindo o meu chamado para trabalhar com pessoas, tanto na igreja, que foi a minha maior escola, porque na igreja nós temos diversos tipos de públicos, diversas pessoas, diversas ações que nós temos que saber que lidar com tudo isso, e além do que, entrando no meio corporativo, eu pude identificar a mesma coisa, e a vulnerabilidade das empresas, que é a maior, é o quê? No recursos humanos em pessoas. Igual você falou, né? Como que a Letícia chegou nisso tudo? No meio espiritual, foi algo direcionado por Deus. Eu brinco que é igual a palavra diz, não foste vós que me escolhestes, fui eu que escolhi a vós. Porque quando eu entrei na minha primeira faculdade, minha primeira graduação de Direito, no 3º ano já estava decidida, não vou ser pastora, eu vou ser juíza. E acabou, o martelo estava dado, vou me dedicar, vou prestar concurso, vou virar juíza. E até que o que começou a acontecer comigo? Indo para a igreja, já era líder dos jovens, líder do ministério de visita, líder do louvor, estava ali trabalhando sempre na liderança, já tinha passado pelo ministério infantil, a voz de Deus se calou para mim. Deus não falava mais comigo. Eu orava, jejuava, estava com uma vida reta, só que Deus não falava. E aí aquilo começou a me gerar um pânico. Perdeu a direção. Perdi a direção. Porque já não importava mais o que Deus havia determinado para mim, era o que eu queria e eu não havia consultado. Então Deus se calou e não falou mais comigo por 3 meses. Eu ia para a igreja, todos os cultos, saía do culto pior do que eu entrei. Quando alguém fala assim, nossa, eu fui para a igreja e saí pior do que eu entrei, eu sei o que é isso, porque aconteceu isso comigo por 3 meses. Era como se existisse um vazio aqui dentro, algo oco, que nada, nem ninguém conseguia preencher. Até que um dia na madrugada, eu chorando, falei, Senhor, me fala o motivo disso. Me conta o porquê que eu vou retroceder, eu vou voltar onde eu errei e recomeçar. E aí Deus falou para mim, você não está no centro da minha vontade. Uau. Você está onde você quer estar, não onde eu quero. Ali foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus clara e nítida. Falei, qual é o centro da tua vontade? Até que Deus falou para mim, pregando a palavra. Falei, tá, mas eu não quero pregar a palavra. Falei, mas eu quero você pregando a palavra. Falei, como é que eu vou pregar a palavra sendo que eu sou mulher? E nós sabemos que tem essa questão no meio teológico e algo que o Espírito Santo falou muito claro para mim. Da casa, o homem é o cabeça. Da igreja, eu sou o cabeça. Então eu posso levantar criança, eu posso levantar mulher, eu posso levantar adolescentes, porque eu é quem estarei na direção, não é você. Hum. Falei, Uau. eu entendi.
Então, tudo bem. Já que o senhor quer assim, quem sou eu para ir contra? E aceitei, né? E eu tinha certeza que o meu pai, ele sempre foi muito enérgico, ele veio da Assembleia de Deus, onde mulheres, não havia espaço, não tinha nem pastoras mulheres, tanto que a primeira da Assembleia de Deus foi a Cassiane, a primeira pastora, porque eles não aceitavam pastoreio feminino. E eu falei assim, meu pai jamais vai aceitar. Eu falei, então tá tudo bem, quando eu chegar e falar pro meu pai, ele vai dizer, não, você volta pro direito. Inocente, obrigada, Senhor, fiz a minha parte. Quando eu cheguei, eu fui conversar com meu pai e eu falei assim, pai, eu quero ser pastora. Eu quero falar de Jesus para as pessoas. Ele virou para mim e falou, tudo bem. Chamou quem estava abaixo dele, da regional, e falou assim, treina ela, prepara ela. E quando ele falou isso, eu entrei em pânico. Eu falei, não é isso que eu imaginei. Era para o senhor me falar que não, e eu retrocedia. E dali em diante eu não parei mais. Comecei a mergulhar, daí depois que eu terminei o direito, fiz teologia, e eu percebi que muitos cristãos dentro da igreja, principalmente as mulheres que me procuravam, estavam com muitos problemas emocionais. Aquilo que era espiritual, orava, repreendia e acabava. E aquilo que era emocional? Crenças, traumas, feridas. Como eu ajudava? Eu indicava para uma psicóloga, amiga minha, pergunta quantos foram? Quantos foram? Nenhum. Indiquei mais de 30. Nenhum. Até que chegou uma fase que eu falei assim, gente, já que eles estão vindo, eu preciso ter essa preparação. E foi onde eu fiz a psicanálise, foi onde eu fiz o coach, foi onde eu fiz a neurociência aplicada ao coach, a análise de perfil comportamental, e foi onde eu percebi que eu precisava lidar com pessoas. E de repente, trabalhando como psicanalista dentro de uma empresa, me vi convidada a assumir um cargo de direção. Já dava consultoria para outras pessoas e me vi convidada a um cargo de direção. Eu falei, uau, mas eu não sou diretora. Eu entendo de recursos humanos, entendo de pessoas, mas não sou. E ali foi um momento onde eu consultei o Senhor e ele falou, vai que eu estou te abrindo essa porta. Eu falei, mas Senhor, eu não tenho toda a expertise necessária para assumir a diretoria de uma empresa. Ele falou, mas eu tenho e eu vou te capacitar. E eu fiquei ali por um período a qual aprovei o Senhor, um período que me ensinou muito, me edificou muito e me preparou hoje para ser parceira de negócios em DHO com outras pessoas. Automaticamente continuei na igreja e hoje tudo quando fala da minha vida é pessoas. A igreja é pessoas, a empresa é pessoas. E para ajudar, estou agora fazendo a terceira graduação em psicologia. Não tem como mais sair de pessoas. Exatamente. Então, só cuidando de gente. Só cuidando de gente é a minha paixão. Se você falar para mim, Letícia, você consegue se ver fazendo outra coisa? Não. Eu brinco que quando eu subo em cima do altar para pregar, para instruir, para aconselhar, por mais que eu esteja ali com muitas dores, dificuldades, mas é como se pegasse um cabo, conectasse em mim e conectasse na tomada. Eu saio dali com gás, com energia, com visões. Então eu sinto que ali eu sou recarregada para poder ajudar pessoas. Então, quando eu olho para minha história hoje, eu não consigo ver outra coisa que não seja ajudando pessoas. Você disse que quando foi conversar com seu pai, a expectativa era, tudo bem, mas não é assim que as coisas funcionam. E aí, talvez o desafio foi outro, né? Mas depois de tudo isso, você ainda enfrentou alguma dificuldade por ser mulher e estar num cargo desse ou não? Na realidade, o fato de sermos mulheres, vamos ser sinceros, estamos ainda numa sociedade patriarcal, onde há sim uma certa imposição de algumas pessoas. Eu participei até de diversos debates teológicos sobre a ordenação feminina, ao pastoreio, e o que acontece? Existe? Existe. Só que como quando Deus me chamou foi algo tão incisivo, algo tão forte, que existe, mas não me faz querer parar. Existe, mas não diminui em nada aquilo que Deus fala. Então, Letícia, você enfrenta preconceitos? Sim. E como você lida? Eu não lido. Porque o preconceito ele só vai vir, e é isso que eu até ensino na mentoria. Não é o que o outro faz. Como você reage. Mas é como você reage ao que o outro faz. É o quanto que eu estou aberta àquilo. É o quanto aquilo me fere. E se está me ferindo é porque eu dei essa autoridade para a pessoa. Então, não. Então, quando alguém acaba muitas vezes querendo desfavorecer, querendo trazer um certo preconceito,
eu prefiro olhar com o mesmo olhar de Jesus, com compaixão. Porque o que estão fazendo comigo, que sou um lenho seco, fizeram com lenho verde também. Quando Jesus estava aqui, Uau. ele também foi perseguido. Uau. E como que você enxerga, então, essa evolução da liderança feminina dentro e fora da igreja? Tem desafio, mas a gente sabe que é muito importante porque a mulher é mais detalhista. Sim. Como que você enxerga uma jornada, desde quando você começou, agora, para os próximos 10 anos? Bom, eu vejo da seguinte forma, a jornada feminina dentro da igreja, dentro da sociedade, ela só vem ampliando porque existe um detalhe, né, e queridos telespectadores, que mulheres são mais sensíveis. O homem, ele precisa ter a certeza abrupta daquilo. A mulher, um sussurro do Espírito Santo, estou indo, vou fazer, é o que o Senhor quer, ela se entrega mais. Uhum. Você vê que tem muita gente até que fala assim, mas mulher não é chamada, tá à frente. Você vê que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, por 2 vezes ele elogia primeiro Priscila e depois a Áquila. Saúdo Priscila e Áquila, os meus cooperadores. Você vê que ele fala de Dorca, você vê que ele fala da avó de Timóteo, você vê que ele vai falando de diversas mulheres que ajudaram. Então, como que eu consigo ver a mulher como um instrumento do Espírito Santo? Assim como o homem também. Só que por ela ser mais sensível, por ela ser mais detalhista, o Espírito Santo usa quem ele quer. Exato. Então, isso que eu vou falar é até um pouco duro, mas é a realidade. Pela inércia dos homens, Deus está levantando um exército de mulheres. Muito engraçado, porque esses dias atrás eu fui questionado. Uma pessoa veio, ela é de uma igreja tradicional, e aí parece que lá aceitou, né, a primeira pastora e as pessoas que são as que ajudaram a construir o templo, ficaram, né, criou aquele movimento, mas sério que agora pode? E ela veio, o pastor, né, eu não me intitulo, né, não fico falando, mas eu sou pastor. Pastor, eu sei que você estuda, me explica isso, biblicamente, como que é o pastoreio feminino? Eu falo, pastoreio é um chamado. Na verdade, o que é pastoreio para você? É subir no púlpito? Não, na Bíblia nem fala de subir ao púlpito, fala de cuidar de ovelha. Ovelhas. Aí eu falei de algumas pastoras, né, biblicamente falando, falei de Rebeca, e falei assim, mas para já resolver, qual foi a primeira pregação com Jesus ressuscitado? Foi uma mulher contando, e por causa dessa pregação, o mundo inteiro sabe que Jesus ressuscitou. Porque se ela tivesse se calado, o corpo teria sumido. Mas, mulher, por que choras? Não é? Exatamente. Aí teve a primeira pregação, depois que Jesus ressuscitou. Então, eu te pergunto isso porque é incrível ver, né? Existe resistência, mas existe uma evolução. E eu concordo que onde um não faz, outro faz. A gente está falando aqui de homem e mulher, mas na verdade em tudo na vida, na empresa, na igreja, na casa. Sim. Existem aquelas brincadeirinhas, né? Faz só 6 meses que a esposa pede pro marido trocar a lâmpada. A lâmpada, aí exatamente. Aí ela foi lá e trocou ou arrumou um marido de aluguel. Mas tudo bem, ela trocou, ela deu um jeito. Exato. E ao contrário também, né? Quantas coisas a mulher, né? O marido pede para a esposa, ela não faz, e aqui a gente teria até assunto para outro tema, a gente poderia falar de matrimônio, e aí acaba dando problemas, né? Onde o homem e a mulher vai procurar em outros lugares aquilo que era para a própria família fazer e não faz. Exato. Mas, voltando para essa questão de negócios, DHO, explica o que é esse DHO, porque as pessoas só conhecem recursos humanos, departamento pessoal. O que realmente é o DHO? Então, DHO é um departamento humanizado organizacional. A gente vai além dos recursos humanos. Porque hoje em dia, quando você vai participar de uma empresa onde tem o RH, o que todo mundo pensa que é a função do RH? Festinha de aniversário, a lembrancinha. Como que é o processo seletivo do RH? Vem aqui, preenche essa planilha, eu vou ver se é legal. Se você está dentro do perfil, não é. O DHO é um departamento humanizado da organização. É você analisar a pessoa. Porque muitas empresas hoje, e você empresário que está me ouvindo pode saber que isso acontece, é raro, mas acontece com frequência. Muitas pessoas processam hoje uma empresa porque foram colocadas no lugar errado. Porque se você coloca o peixe no ar, ele vai morrer. Uhum. E aí, quando ele perceber que ele está no lugar errado, o que cobram para ele, que é o básico, porque era para ser uma águia no ar. Então, vão exigir do peixe atitudes de águia
ele não vai ter, ele vai se sentir sobrecarregado e quando ele sai daquela empresa demitido, porque ele não atingiu a expectativa, o que ele faz? Vai lá cobrar os direitos O que direito ele dele, acredita que por tem. quê? Por que ele vai cobrar os direitos? Porque realmente ele não quis entregar aquilo. E ele se sentiu desvalorizado, porque a capacidade dele era na água, não era no ar. E estavam querendo colocar ele no ar. Então o DHO, ele acaba cuidando disso. Qual é o perfil da vaga? Qual é a análise que vocês querem? Qual é o jeito da pessoa? Qual é a descrição do cargo? Não tem. Então vamos criar, vamos analisar e vamos chamar pessoas com base nesse perfil. E aí iniciamos o processo seletivo. Então é algo totalmente humanizado. Não é algo que a pessoa chega e fala, poxa, eu gostei de você, vou te colocar no cargo. Não, gostei muito de você. Vou deixar o seu currículo arquivado aqui na empresa, para quando eu tiver uma vaga com o teu perfil, eu te chamo. Isso é engraçado porque trabalha muita cultura empresarial. Uma vez eu fui atender uma empresa lá no interior de São Paulo e a cultura era, só poderia ser líder quem tivesse tantos anos na empresa. Dentro da cultura tinha esse quesito. E o que aconteceu? Depois de um determinado tempo, algumas pessoas não tinham o perfil de líder para estar lá naquele momento e os estagiários não tinham o devido respeito. Ao ponto de devolver, o estagiário devolver para o líder. Não era para a pessoa que ele era auxiliar, não, para o líder do setor. Ó, faz você que amanhã eu não venho. E a gente entendeu todo esse caos. Ó, calma aí, mas vocês simplesmente colocaram que 10 anos de empresa, 5 anos de empresa, tá bom para entender da empresa, mas ele é a empresa? Talvez ele dava muito melhor rendimento lá onde ele estava, não como líder. Isso é muito real, porque o DHO, ele identifica isso. Porque quando você pega um excelente profissional, vou dar um exemplo aqui, um vendedor. Quando você olha assim e fala, caraca, esse cara vende muito, essa mulher vende muito, tá estourando na venda, então o que eu vou fazer? Eu vou promover ela. Você me garante que ele vai ser um excelente capacitador de pessoas na venda? Porque o líder não é aquele que sabe só fazer, é aquele que capacita outras pessoas a fazer. Destrava, impulsiona, dá o incentivo que a pessoa precisa. E muitas vezes o que tem nas empresas? Não, porque você é um excelente entrevistador, então você vai ser o líder, vai cuidar de toda a equipe. Só que você não nasceu para liderar. Você é excepcional como entrevistador, você é excepcional como vendas, você não nasceu para ser líder. Porque esse líder você precisa ter uma visão além da sua. Eu, como alguém que cuida do RH das empresas, auxilio as empresas, é algo que eu sempre trago para o RH. Você não está aqui para ser amigo, você está aqui para direcionar. Porque o verdadeiro líder não é aquele só que bate no ombro, meu amigo, minha amiga. Não, é aquele que chega e faz um one-on-one, conversa, elogia e direciona. Sim. E muitas vezes uma pessoa que está excelente no cargo dela, como um especialista, ela também nem quer a liderança. E aí você acaba perdendo 2. Você perde o time, porque um mau líder vai deixar a sua equipe doente, vai fazer com que os melhores queiram sair, porque quem é bom não fica em lugares tóxicos e nem fica onde não se sente valorizado. Sim. Ele sai, porque o mercado precisa de pessoas. Quem é bom não vai ficar onde não se sente valorizado. Ele sai e você perdeu o especialista. Aí sua empresa para de vender, você já não tem mais a equipe. Aí você fala, o que eu fiz? Então, o que eu fiz? As empresas acabam incorrendo hoje muito nisso. Porque o que eu falo, Wesley? Toda empresa grande, ela começou pequena. Você não vê nenhuma empresa mega começando mega. Só que como ela começou pequena, o sonho de uma ou no máximo 2 pessoas. Vamos fazer isso, vamos conquistar isso, vamos. Começa a trabalhar, empenho, dedicação, força. Quando vê 10 funcionários, 10 nós conseguimos lidar. Daqui a pouco 20. 20 eu consigo, 50, 100, 200, você perdeu a mão. E quando a empresa não tem a cultura dela, cada um traz a sua cultura de casa. Aqueles 5 podem ter aprendido com você, mas eles sabem replicar? Porque o líder tem que replicar o que aprendeu. Líder que não replica não é líder, é especialista. Muito bom. E Letícia, você falou de pessoas. Eu falei aqui que você é líder espiritual. Quais os valores? Né? A gente sabe que não somos proselitivos, mas carregamos algo.
Sim. Mas quais os valores que hoje você leva da fé mesmo para o mundo empresarial? Você começou dizendo, as pessoas precisam de Jesus. As empresas precisam de valores. Um dos meus maiores valores que eu tento levar para a empresa é a confiança. Por quê? Quando você confia na sua liderança, você cresce. Um filho só evolui e segue o conselho do pai porque ele confia que o pai vai dar a direção correta. E nós, como cristãos, estamos na igreja porque confiamos no cuidado de Cristo pela noiva. E qual o maior problema dentro das empresas? E é isso que eu tento levar e trazer. A confiança um no outro. Acreditar que o seu colega não está ali para te machucar, está ali para te ajudar. Está ali para trazer o seu melhor. Então eu levo muito a questão da confiança e também a fé. A fé do quê? Tudo vai dar certo. Sempre, Letícia, sempre tem um jeito. Falaram para mim esses dias, sabe qual é o seu maior problema, Letícia? Falei, qual é o meu maior problema? Você é otimista demais. Você acha que tudo sempre vai dar certo. E eu virei para a pessoa e falei, e quando deu errado? Exatamente. Me mostra quando deu errado. E eu paro de ser tão otimista. Só dá errado enquanto ainda não acabou. Porque quando acaba, dá certo. Exatamente. Porque Deus é perfeito na sua história. Ainda mais porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se deu errado, é aos olhos de alguém que não é Deus. Exatamente. Opa, e porque ainda não acabou. Alinhar. Porque quando você vê, igual, se qualquer um olhar a história de Cristo e parar ali no momento da crucificação, vai dizer, deu tudo errado. Até os apóstolos pensaram isso, os discípulos. As pessoas falavam, curou, fez um monte de coisa e não consegue Ele lá descer na da cruz. Um dos ladrões falou, se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti e salve a nós também. Então naquele momento todo mundo estava olhando e falando, deu ruim. Maria chorando, Maria Madalena em pânico, Pedro já desesperado, Judas se enforcando e aquele caos inteiro, todo mundo fugiu. O que todo mundo pensou? Deu ruim. Outros na estrada de Emaús, outros indo embora. Todo mundo pensando, o reboliço que teve em Jerusalém. Acabou, deu ruim. E não tinha acabado. Então o que eu carrego dentro de mim e eu tento levar isso para as empresas? Se está dando ruim, é porque ainda não acabou. Porque quando acaba, ele ressuscita. Ele encontra os discípulos, ele reúne todo mundo e faz com que todos se encontrem com o propósito. E ainda deixa uma missão, né? Ide por todo mundo. Deixa uma missão. Tá. Letícia, além desse trabalho com DHO, você cuida de mulheres. Sim. E hoje as mulheres, cada vez mais entendendo, eu acho que as mulheres procuram mais rápido ajuda. Sim. O homem tem um pouco mais de deixa eu ir me virando aqui. Tanto que no mundo empresarial eu tenho mais empresárias como clientes do que empresários. Uhum. Mas eu sei que o homem ele deixa um pouquinho mais, na hora que eu não consigo mesmo, aí eu busco ajuda. Mas hoje quais são as dores mais comuns que você ajuda essas mulheres? Vou ser bem sincera com você, as dores mais profundas estão na identidade da mulher. Por quê? Se Satanás ele consegue destruir a identidade de uma mulher, ele consegue paralisar toda uma história, toda uma geração. Você já viu aquela história de que você não pode contar estrelas, porque senão nasce verruga no dedo? Eu já ouvi esse conto. Sabe de onde esse conto surgiu? Conte-nos. De mulheres. Lembra na época em que os judeus foram perseguidos pelo nazismo na Alemanha? Sim. Geralmente no Shabá eles tinham a mania de olhar para o céu, apontar e começar a adorar e reverenciar. E aí identificavam-se os nazistas quem eram judeus por isso. Então o que as mães começaram a falar às mulheres? Não conte, porque senão vai nascer verruga no seu dedo. Então ali o que ela começou a fazer? A romper com a cultura de uma sociedade para que os filhos e elas não fossem entregues ao campo de concentração. Isso tudo partiu de mulheres. E é algo que vem até os dias de hoje, muitas pessoas nem sabem o porquê disso, só sabem que não pode. Mas o fato real está por trás disso. Aquelas mulheres impactaram até os dias de hoje e mudaram uma cultura. Hoje em dia, o diabo percebeu isso. Se ele consegue destruir a identidade de uma mulher, ele consegue muitas vezes destruir toda uma nação.
Então, onde ele atua? Na identidade. Porque mulheres sem identidade se tornam volúveis. Elas deixam de acreditar no propósito. Se Esther não soubesse da identidade dela, Israel teria sido dissipado naquele momento quando foi organizado todo o ataque. Só que Mardoqueu falou para ela algo, e é isso que eu trabalho muito, que é, você está aí, Esther, por um propósito. Se você não cumprir o teu propósito, de alguma forma, Deus vai livrar o povo, mas você não será livrada. Muito bom, uau. Letícia, eu falei antes da gente começar a gravar que eu traria algumas polêmicas, né? Claro, como sempre. E o que fazer com as mulheres que perderam a identidade, acreditando que estão seguindo a Bíblia por não interpretar direito sede submissas? Então, vou começar a dar aqui uma orientação para você. Primeiro, o que é submissão? Nós somos orientados que submissão é estar sempre abaixo. A gente foi ensinado nessa interpretação de sub, né? Abaixo. Isso. Só que na realidade, quando você vai na exegese do grego, submissão é estar na mesma missão. Não é abaixo, é estar no mesmo propósito. Sim. Uma mulher submissa ao seu marido é aquela mulher que muitas vezes ela vai caminhar junto com o seu marido no propósito dele. E quando existem situações em que o marido não tem um propósito, o marido fala, eu até brinco quando as pessoas falam assim, poxa, Letícia, eu sou casada com uma cabeça de bagre, que só fica na lama. Não, o que eu faço com isso? Muitas vezes nós somos usadas para dar direção para o nosso cônjuge. Eu sempre conto essa história que é o seguinte, o meu esposo, por muito tempo, ele quis ser pastor. Até que um dia ele decidiu que ele não seria mais pastor. E no nosso ministério, para a mulher ser ordenada, ela tem que estar casada e o esposo está de acordo. E eu cheguei para ele e falei assim, estamos casados e eu preciso da sua bênção. E ele falou, eu vou com você, mas eu não vou ser pastor. Falei, tudo bem, você não precisa ser pastor. E hoje ele é melhor do que eu. Só que se eu não tivesse tomado aquela atitude de ir até ele e pedir para ele me acompanhar, Deus nunca o teria chamado, porque ele havia decidido parar. Então, estar na missão não quer dizer aceitar tudo que o marido fala, mas é agir dentro da direção do Espírito Santo, o que fazer. Então, a mulher que perdeu essa identidade está nos assistindo agora. Primeiro, você pode me contatar para te ajudar a recuperar essa identidade. Sim. E também entender que Deus te fez com um propósito. Deus te fez com uma missão de caminhar lado a lado, de dar visão, de dar a direção, muitas vezes dentro desse relacionamento, dessa empresa, porque tem mulheres que ela tem o sonho de ter empresa e o cônjuge não. E aí o que ela faz? Ela para porque ela é cristã? Vamos lá. Se nós formos analisar a mulher de Provérbios, capítulo 31, que tipo de mulher é essa? É uma mulher que trabalha, é uma mulher que negocia, é uma mulher que cuida das finanças da casa, é uma mulher que dá ordem às suas empregadas. Exatamente. É uma mulher que tem toda uma posição. É uma mulher que, se você olhar, não tem nem como postar no Instagram tudo que ela faz. Exatamente. E ainda o marido dela é respeitado na cidade por causa dela. Só que o povo vem usando a Bíblia de uma forma errônea, que o meu povo padece por falta de conhecimento, usando a palavra do Senhor de uma forma errônea para neutralizar. Quando a Bíblia fala do tipo de mulher que nós devemos ser, uma mulher de governo, uma mulher que estamos aqui para sermos embaixadoras do reino. Isso mesmo. Bom, esposa, você está nos assistindo aí, continua trabalhando. Tá abençoada. Calma, mas pede a benção pro marido. Tá abençoada. O que você acredita ou que você gostaria que toda mulher pudesse ouvir pelo menos uma vez na vida e que mudaria a vida delas? A frase que eu acredito que toda mulher deveria ouvir é: você nasceu para impactar. Uau. Quando a mulher entende o papel dela, e muitas vezes não é no meio corporativo, mas no seu casamento, no seu filho, na sua empresa, em qualquer área. Nós nascemos para impactar. Porque nós carregamos um peso muito grande. Uma vez viraram para mim e falaram assim: o pecado entrou no mundo por causa da mulher. Então, desmoralizando total, a gente jogando lá embaixo e pisando. E eu virei para a pessoa e falei assim: só que Deus é tão maravilhoso
que a salvação também quis vir através de uma mulher. Então, a mulher nasceu para impactar. Uau. O diabo quis destruir, só que Deus quis restaurar e restaurou com honra. E nós estamos aqui para impactar, porque sem Maria, Jesus poderia ter vindo? Ele é Deus. Meu Deus, ele Ele poderia fazer o que quiser. Só que o que ele decidiu? Honrar a mulher. Ele veio sem a ajuda do homem, mas não sem a mulher. Yes. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, né? Eu acredito que muitas mulheres vão ser impactadas com esse nosso bate-papo. Amém. Letícia, líder, consultora de DHO, pastora, mentora de mulheres. Eu sei que você tem uma mentoria que chama Mulheres que Governam, é isso? Isso, mulheres de governo, Mulheres isso mesmo. de governo. De tudo isso, qual a lição que a Letícia, a lição que você já recebeu, a maior delas, como líder? Como assim? Qual a maior missão como líder que você já A recebeu? missão como líder. A minha maior missão como líder foi até o que eu falei que toda mulher precisa entender. Eu nasci para impactar. Eu nasci para direcionar. Tudo que eu fui atrás, eu sempre fui atrás para ajudar o outro, para alavancar o outro. E é algo muito engraçado, Wesley, que quando você nasce para ajudar o outro, você entende que o seu papel está em crescer, mas em também contribuir. Quando você começa a correr atrás para auxiliar o outro, para alavancar o outro, Deus começa a te honrar. Então, a minha missão hoje é o quê? Ver mulheres transformadas em empresas estabilizadas. Porque é uma visão que eu tenho muito clara sobre empresa, quando eu falo de DHO, é que Deus também se materializa através de empresas. Porque quantas famílias não são abençoadas? Quantas famílias não têm o seu pão na mesa por causa das empresas? Se todas as empresas quebrassem hoje, como estaria o país? Num caos. Exato. Num caos. Se todas as mulheres decidissem não ser mais mulher, não cuidar da família, não cuidar de nada, como também estaria o país? Um caos. Então eu entendo que eu nasci para impactar. A minha missão é essa, é trazer a identidade das mulheres e mostrar que elas nasceram para governar. Letícia, muito bom. Aproveita agora, faz um convite para essa mulherada conhecer o seu trabalho, conhecer essa mentoria. Na verdade, dá um passo para viver melhor. Exatamente. Você pode me seguir no Instagram, @LeticiaFerreiraOficial com 2L. Ali você vai ter diversos conteúdos, ali eu trago muitas informações para você, mulher, e ali também tem um link da mentoria que você pode ir atrás e nós vamos logo mais, vai estar tudo ali pelo Instagram. Vamos lançar eventos presenciais também para essas mulheres online que você que precisa, fala, poxa, a Letícia falou comigo. Poxa, Letícia, eu sou essa mulher, eu preciso dessa ajuda. Eu tô aqui para pegar você pela mão, para fazer com você e por você o que não fizeram por mim. Eu tive que ir atrás de diversos cursos, diversas pessoas, e eu vou pegar você pela mão e te ajudar a chegar onde Deus tem planejado para você. Muito bom, Letícia. Quero agradecer porque, como eu disse no início, essa cadeira hoje estava sendo representada por uma mulher que fosse falar de visão, estratégia e de Deus. Você mostrou aqui um pouco, sim, do que a gente combinou, né? Sensibilidade que a mulher é, mas mostrou muito além de força e de estratégia. Obrigado, que você continue impactando as mulheres desse Brasil para que todos possam ter uma vida melhor. Amém, eu recebo e agradeço. Amém. E você que está aí nos assistindo, compartilha esse vídeo com o máximo de mulheres que você acredita que também tem uma missão e ainda não se sentem destravadas. Vai lá, contacta a Letícia e com certeza elas viverão tempos incríveis, porque, como a Letícia disse, a mulher nasceu para impactar. Impactar. É isso mesmo. E até o próximo Mesa do Mentor. Que Deus abençoe vocês. Uau!